E aí, pessoal, voltamos para mais uma aula dando continuidade à genética. Então, a gente viu lá, na primeira aula de genética, a introdução, alguns conceitos básicos para se entender qualquer questão de genética de vestibular ou de Enem ou de qualquer avaliação que vocês estejam fazendo. Então, a gente viu conceitos como heterozigoto, homozigoto, gene dominante, gene recessivo, certo? Genes alelos, como que esses cromossomos estão organizados, podemos dizer assim. Pois bem, iniciamos também a nossa visão sobre quadro de Punnett, certo? Que é um quadrinho semelhante a um jogo da velha, podemos dizer assim, que vai então te dar proporções de como descobrir uma certa característica através podemos dizer assim, da organização dos genes nesse quadrinho. A gente dando continuidade aí à genética, a gente vai ver os heredogramas. O que é isso? Que nome difícil é esse que a professora inventou para mim? Heredograma. Muito fácil, gente. Super tranquilo. Que são códigos genéticos, símbolos, podemos dizer assim, que vai nos ajudar a organizar famílias e saber as características que predominam nessa família, tá? Não precisam se assustar porque é muito fácil e super interessante. Vocês vão ver que através desses símbolos a gente constrói uma família inteira, apenas com símbolos. Então vamos embora aqui ver a organização que eu montei para vocês aqui, para então a gente dar continuidade, tá certo? Então vamos embora. Então, pois bem, então aqui eu tenho o seguinte, ó. Heredogramas são representações de transmissão das características dentro de uma família. Símbolos, tá? São usados diagramas para representar as relações de parentesco, utilizando esses símbolos. Pois bem, eu tenho aqui, meu Deus, o que é isso, gente? Símbolos, sim. Então, cada coisinha aqui, gente, significa uma coisa. A mulher é representada pelo círculo, o homem pelo quadrado. Quando a mulher ou o homem são saudáveis, não tem nenhum problema, nenhuma característica genética, né? Nenhum problema, eles são, podemos dizer assim, branco, tá? Quando eles são pintados ou riscados com qualquer cor diferente, podemos dizer assim, significa que a mulher ou o homem são afetados, ou seja, tem alguma anomalia genética, tá? E aí, gente, quando eu falo esse afetado, não necessariamente é uma doença. Se a gente estiver falando, por exemplo, da cor dos olhos, né? Aquela mulher ali, ela pode estar riscadinha porque eu tô falando que ela tem olhos claros, tá? Então vai depender da característica genética que a gente tá falando, tá certo? Por isso que ele é pintado, riscado, ele é destacado, na verdade, tá? Então vamos continuar. Então, olha só, heterozigóticos para um caráter autossômico, ó, heterozigótico é o quê? Genes diferentes, tá? Autossômico, aí, referente à célula. Quando são mortos, eu tenho esse xizinho aqui, ó, esse tracinho, significa que morreu. E esse losango aqui é um sexo indefinido. Então, por exemplo, a mulher, ela sofreu um aborto, mas ela ainda não sabia o sexo da criança. Então, eu tenho um losango e eu tenho esse xizinho, tá? Casamento, um tracinho unindo. Casamento consanguíneo, 2 tracinhos. O que significa isso? Mesmo tipo sanguíneo, tá? Gêmeos dizigóticos, ou seja, que vieram de zigotos, de embriões, de óvulos diferentes, tá bom? Geralmente são gêmeos diferentes. Gêmeos monozigóticos, do mesmo óvulo, mesma placenta, tá? Aí aqui eu tenho a numeração que eu posso numerar como ficar melhor para minha compreensão. Então, 1, 2, 3, enfim. O que eu quero que vocês... A primeira diferença aqui. Aqui eu tenho um gêmeo, aqui eu tenho um filho, né? Os gêmeos, eles sempre saem aqui de um ponto comum. Por que de um ponto comum? Porque é na mesma gestação. Então, eu tenho um ponto saindo 2, trigêmeos, quadrigêmeos, seja lá como for. Se eu tivesse filhos, né, que não sejam gêmeos, eles vão sair assim, ó. Vai sair um tracinho. E aí, quantos filhos tiver? 3, 4, 5, 6 e daí por diante, tá? Vamos ver outro exemplo que eu montei pra vocês. O daqui, ó.
Então aqui eu tenho uma família. O que eu digo aqui, ó? O homem casou-se com a mulher, teve 3 filhos, sendo 2 meninos e uma menina. Esse menino casou-se com uma mulher que tinha uma irmã. E desse casamento eles tiveram 3 filhos, 2 meninas e um menino. Uma menina casou-se e teve uma filha. Então, olha que interessante. Apenas com código genético eu consigo determinar uma família inteira, gente, tá? Então, esse escurinho significa que ele tem alguma característica genética destacável, tá? Que não necessariamente é uma doença, tá bom? Ó, trouxe outro exemplo pra vocês. Esse daqui, ó. Um casal tiveram, ó, 3 filhos, uma menina, um menino e uma menina. A menina se casou e o menino é solteiro ainda. Então, olha só, eu consigo, através do heredograma, determinar uma família inteira apenas com símbolos. E aí a gente vai ver mais adiante que esses símbolos, quando destacados ou não, eu consigo determinar e, através do quadro de Punnett, saber qual é o gene que tem ali. Mas isso é para a próxima aula. A princípio é entender heredograma e saber construir, tá certo? Então, um excelente exemplo para a gente iniciar a construção de heredograma é construindo o nosso próprio heredograma, da nossa família. É o primeiro exemplo e a primeira prática super tranquilo que se faz, tá bom? Então, tchauzinho, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo!